revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Apocalipse é o último livro da Bíblia, certo? Ele foi escrito em torno do ano 95, 98, não me lembro exatamente. Bem depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, certo? Vamos pensar bem nisso, vamos manter isso em mente. Ele foi escrito no ano 95, mais ou menos. Então, bem depois que Jesus foi para o céu. Vamos ver o verso 2 também. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui diz, bem-aventurado, o quê? Aquele que lê. E aquele que faz mais o quê? Ouve. E aquele que lê, ouve, mas não cumpre? Não. Aquele que lê, ouve e cumpre o que a palavra de Deus nos diz. Bem-aventurados os que ouvem e lê a palavra de Deus e as praticam, né? Vamos ler também o verso 7 de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quem vem com as nuvens? Jesus. Se a gente estudar a Bíblia, a gente vai ver vários relatos que Jesus deu, dicas de quando Jesus vai voltar, certo? De quando Jesus vai voltar. E uma das coisas é pragas, doenças, guerras, fome, terremotos. Tudo isso está acontecendo. Então, esse livro foi escrito para quando? Para o tempo do fim. E, pelo que a gente vê pela sociedade lá fora, aqui dentro, nós estamos vivendo no tempo do fim. Segundo Daniel, o tempo do fim começou em 1844. Certo? E agora vamos ler o verso 10 de Apocalipse. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele foi arrebatado, o apóstolo João, no ano 95, em espírito, no dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? Qual foi o dia? Se a gente estudar a Bíblia ali, o que a gente vai entender como dia do Senhor? Vamos descobrir. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 20. Bem fácil de achar, né? Peripipi, peripipi, peripipi. Só um pouquinho, que eu não botei no meu tablet esse texto, daí eu tenho que procurar ele, mas ele é rapidinho. Êxodo capítulo 20. O verso 8. O que diz ali? A gente viu em Apocalipse que ele foi arrebatado, né, em espírito no dia do Senhor. E agora vamos descobrir qual é o dia do Senhor. É um dia. Êxodo capítulo 20, verso 8 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Certo? O verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Verso 10.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Então, lá em Apocalipse, estava falando que ele foi arrebatado no dia do Senhor. E agora descobrimos qual é o dia do Senhor. É o sábado. Por isso que o título é sábado ontem, hoje e amanhã. Mas alguns dizem, né, que o sábado foi fincado lá na cruz. Outros dizem que o sábado é somente para os judeus. Então vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Fala o quê? Gênesis capítulo 1. O que fala ali? Todo mundo tem uma Bíblia, né? Você lá em casa também tem. Fala da criação, certo? Fala da criação. Agora vamos no capítulo 2 de Gênesis. Ali diz, capítulo 2, verso 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Verso 2. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Quantos judeus existiam na criação? Você lá em casa, quantos judeus existiam? Nenhum. Existia Adão e Eva, criadas pelo próprio Deus. Existia só um povo, o povo de Deus. Então, essa ideia que é para os judeus foi por terra, porque na criação já foi colocado. Duas coisas, querido irmão, que o inimigo mais ataca: o casamento e o sábado. Por quê? Porque dois foram colocados lá no Jardim do Éden, antes do pecado, bem antes do pecado. Deus instituiu o sábado e também o casamento. E agora a gente olha na mídia, nos filmes, em tudo ao nosso redor, o que é mais atacado hoje? O sábado e o casamento. E vai longe isso. Então, percebemos que não é para os judeus, e sim para o povo de Deus, certo? Agora vamos abrir em Mateus. Mateus capítulo 5. Falei que hoje temos que tirar a mão do bolso. Se eu vou ficar com a mão gelada, vocês também vão ficar. Mas é bom a gente folhear a Bíblia. É muito bom. Hoje eu não estou folheando a Bíblia, eu estou usando um tablet, que eu estou com um pequeno problema de visão. Para ler eu tenho que tirar o óculos, e para ver vocês eu tenho que colocar o óculos. Então eu resolvi usar o tablet, que eu posso colocar um pouquinho maior a letra, e fica melhor para ler. Mateus, o que fala ali? Jesus cravou na cruz os mandamentos? Alguns dizem que não precisa mais guardar. O que vocês acham? Vamos ver o que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 17, 18 e o 19. Ali diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas para cumprir. Se você pegar o seu dicionário, cumprir quer dizer obedecer. Então Jesus, ele não fincou lá na cruz, ele veio obedecer a lei. E se ele não obedecesse a lei de Deus, os mandamentos de Deus, não adiantaria Jesus morrer em nosso lugar. Não adiantaria, porque ele seria um pecador, certo? Então Jesus veio cumprir, obedecer. Verso 18. Porque em verdade vos digo que
até o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. O que Jesus está querendo dizer ali? Primeiro ele veio cumprir, ele veio obedecer à lei de Deus. E depois ele diz que não vai passar essa lei. Não vai passar nenhum jota, nenhum tio, não vai passar nada. Tudo tem que ser cumprido. E tem mais um texto na Bíblia que diz que se a gente desobedecer um dos mandamentos, um dos 10, o cálculo de Deus é 10 menos 1 dá quanto? 9, né? Mas na conta de Deus é 0. Ele só tira o 1 da frente e fica 0. Né? Então nós temos que guardar todos, mas também não existe só o sábado, né? Existem 10 mandamentos. E todos eles precisamos ser guardados. Ah, mas isso é impossível de guardar os mandamentos. Realmente, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós fazemos um monte de coisa errada. Mas por isso que Jesus veio e morreu em nosso lugar. Porque nós somos pecadores. Mas se Jesus morre em meu lugar, para mim não pecar mais ou para continuar pecando? Para pecar menos, cada vez menos. Nós estamos num processo de santificação, então todo dia a gente melhora. Eu chamo de processo de santificação uma escada, que vamos subindo, degrau a degrau. Às vezes a gente cai uns 10 para baixo, né? A gente faz algumas coisas erradas, cai. Só que Jesus nos convida de novo, a gente levanta e continua subindo. Então nós não guardamos o sábado para ser salvo. Nós guardamos o sábado porque fomos salvos por Jesus. Fica imaginando Jesus lá na cruz do Calvário, botaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, pregos nos pés, também nas mãos. Ele foi açoitado, e tudo por causa do meu e do teu pecado, do meu e do teu, do nosso pecado. E a Bíblia nos mostra que tudo que é pecado é contra a lei, é nós não guardarmos os mandamentos de Deus. Eu não quero deixar meu Jesus triste. Por isso eu tento, de todas as forças, a não pecar. Eu peço a Deus de manhã, para Jesus me ajudar. Eu sei que eu sou falho, eu sou pecador. Sem Jesus a gente não consegue. Mas toda vez que a gente peca, Jesus coloca a mão sobre nós quando pedimos perdão e Ele nos perdoa. Mas cuidado, o pecado, ele é assim. Se a gente continuar cometendo o mesmo pecado, dia após dia, o mesmo pecado, vai chegar um momento que o Espírito Santo não vai tocar mais o nosso coração. E isso vai ser uma coisa normal para nós. Nós vamos pecar, pecar e pecar. E aí pode acontecer o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Se eu sei que matar é errado, hoje eu paro de matar no dia que eu aceito a Jesus. Se eu sei que roubar é errado, quando eu aceito a Jesus, eu paro de fazer isso. Se eu aceito Jesus, antes eu não guardava o sábado, eu começo a guardar o sábado. Eu paro de cobiçar as coisas dos outros. São 10 mandamentos. Eu não vou ter outro Deus. A parte de outro Deus é bem complicado. Algumas pessoas acham que se a gente se ajoelhar a uma estátua ou algo assim, isso é o nosso Deus. Um outro Deus, né? Mas o nosso outro Deus pode ser uma pessoa que canta, até um pastor de uma igreja. A gente pode trocar o nosso Deus por deuses aqui desse mundo. A gente precisa de pastores? Precisamos, temos pastores, temos presidente que vai vir para cá, mas eles não estão no lugar de Jesus. Eles estão aqui para nos ajudar a nos guiar a Jesus. Então a gente pode ter o nosso Deus aqui, uma pessoa que canta muito bem, uma pessoa que prega muito bem. Todos conhecem o Alejandro Bulhão, prega muito bem. Eu já ouvi falar pessoas, eu só vou na igreja porque o Bulhão vai pregar. Meu querido, quem é o teu Deus?
é Jesus ou uma pessoa? Eu só vou lá na igreja quando o Rogério pregar. Ou não vou na igreja porque o Rogério vai pregar. Mas quem é o teu Deus? É o Rogério? É o Bulhão? É o presidente? Não, é Jesus. Nós vemos a igreja por causa de Jesus. Eu chamo nós vir na igreja como recarregar as baterias. Você sabe que o celular de vez em quando tem que botar na tomada, né? Pois é. Vou pegar o exemplo do churrasco. Todo mundo aqui já deve ter feito churrasco. Se você pegar uma brasa ali e colocar do lado, quanto tempo essa brasa dura? Pouco, né? Bem pouco. Agora, juntinho lá, a gente fica aquecido por muito mais tempo, né? E é por isso que serve a igreja, para nos reunir, nos fortalecer e, principalmente, orar uns pelos outros. Como a Fernanda falou, temos que orar. Quando? Qualquer hora. Podemos orar de olhos abertos, olhos fechados, de qualquer jeito. O importante é orar. Temos que orar. Isso que faz a conexão nossa com Deus. E o verso 19 diz: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Ele veio cumprir, obedecer. Não vai passar essa lei, um J, nem uma vírgula, não vai passar nada. E ninguém pode ensinar isso para os outros, que vai ser considerado como um menor dos reinos dos céus, né? Mas já a gente pode ir adiante. Alguns dizem, Jesus ressuscitou no domingo, então agora em diante vamos guardar o domingo. Maria e os discípulos, depois da morte, vamos abrir Marcos. Marcos capítulo 15. Maria e os discípulos, eles guardavam qual dia? Sábado ou um outro? Olha o que diz lá. Capítulo 15 de Marcos, verso 42. E é chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação. Isto é, a véspera do sábado. Então Jesus, ele morreu. Normalmente a gente prepara o corpo, né? E eles têm umas práticas de tipo embalsamar, de passar perfume, fazer um monte de coisa, né? Que normalmente nós não fazemos, né? Normalmente a funerária faz isso, né? Mas o que aconteceu? É chegada a tarde, enquanto era o dia de preparação, isso é a véspera do sábado. Maria e seus discípulos foram fazer isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Capítulo 16 de Marcos. Verso 1. Olha o que diz. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Então eles deixaram o corpo, fizeram mais urgente, colocaram ali e foram guardar o sábado. E no primeiro dia da semana, no domingo, foram nas lojas comprar os aromas para fazer o sepultamento. Então Maria, mãe de Jesus, discípulos, todos eles guardavam o sábado. Mas se Jesus mudou o dia, ele não poderia... Que filho, digamos que um filho mais desnaturado, nem falou para a mãe, mãe, agora não é mais sábado, agora que eu morri, agora é o domingo, não é mais o sábado. E se a gente continuar lendo a Bíblia, a gente vai ver os discípulos, Maria, todos eles continuando guardando o sábado. João, no ano 95, mais ou menos depois de Jesus, continuava guardando o dia do Senhor. Mas alguns podem alegar, tá, mas o dia do Senhor pode ser a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta. Pode. A gente pode orar, se reunir em qualquer dia da semana.
mas o dia que Deus separou foi o sábado. Foi, é e sempre vai ser. E o verso 2, de 16 de Marcos. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer o sol. Então eles guardaram o sábado e no domingo foram lá no sepulcro. E aí tiveram uma grande surpresa. O que aconteceu nesse dia? Jesus ressuscitou. O nosso Deus, ele não está enterrado em algum lugar. O nosso Deus está vivo. Isso é o importante. Tem muitas ideias, mas todos esses deuses das pessoas estão enterradas. Mas o nosso Deus está vivo. Vamos abrir agora em Atos. Atos capítulo 13. Capítulo 13, verso 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Então, Paulo estava numa sinagoga no sábado, falando para os judeus e depois para os gentios, no sábado, né? Verso 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Opa, agora não é mais só para os judeus, né? Quase toda a cidade. Verso 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Aqui a gente pode pegar uma virgulazinha ali. Muitas pessoas alegam que Paulo ia na sinagoga no sábado porque ele ia pregar para os judeus. E realmente ele pregava tanto para judeus como também para os gentios. Mas olha o que aconteceu quando ele foi pregar no sábado. Para toda a cidade. Os judeus ficaram nervosos com ele. Por quê? Mas ele não estava pregando só para os judeus. Paulo já guardava o domingo, como alguns relatam, que nós vamos ver aqui. Pense nisso. Os judeus ficaram bravos, né? Então vamos agora para o capítulo 16 de Atos. Capítulo 16, verso 13. Olha o que diz ali. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Querido irmão, eles foram num rio orar. E era num sábado, não era numa sinagoga. Paulo guardava o sábado. E olha outro texto bem interessante. Capítulo 17 de Atos e o verso 2. Olha o que diz. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então Paulo tinha o costume. Qual era o costume? De guardar a lei de Deus, de guardar o sábado. Ele pregava no sábado, ele ia na sinagoga pregar, ele ia no rio pregar. E se a gente pegar todos os discípulos, todos eles, você não vai ver nenhum guardando outro dia que não seja o sábado. Mas tem um texto que fala que eles se reuniram em outro dia que não é no sábado. Vamos abrir a Bíblia. Vamos ler aqui Atos, também capítulo 20. Pouco adiante. Atos capítulo 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falaram com eles e prolongou a prática até a meia-noite. O que aconteceu ali? Paulo e os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana. Pelo calendário, a gente sabe que o primeiro dia da semana é o domingo, certo? Mas o que eles fizeram ali? Se juntaram, repartiram o pão, porque no dia seguinte Paulo iria viajar. A mesma coisa ele poderia terem se reunido na terça-feira, porque na quarta Paulo ia viajar. Não existe nada dizendo aqui que é outro dia de guardar, certo? Mas olha que interessante, no capítulo 2 de Atos. Vamos voltar um pouquinho. Atos capítulo 2, 46. Todo mundo achou? Atos capítulo 2, verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então eles se reuniam todos os dias para repartir o pão com seus irmãos. Hoje é mais complicado da gente fazer isso, né? Mas a gente pode orar uns pelos outros. E quando um irmão precisar de alguma coisa, nós temos que ajudar. Então, aquele texto que eles se reuniram no primeiro dia da semana e repartiram o pão, não quer dizer que Deus mudou o dia de sábado para outro dia, né? Vamos abrir também, lembre-se que o título é sábado ontem, hoje e amanhã. O ontem a gente já viu, foi dado lá na criação, foi repetido em Êxodo. E o mais interessante em Êxodo, a primeira palavra que diz é o quê? Lembra-te. Por que diz lembra-te? Porque Deus já tinha dito isso antes. Então Deus criou o sábado lá na criação. Relembrou. Por que relembrou? Será que eles tinham esquecido? Tinham esquecido. Eles foram presos, estavam de escravos no Egito, ficaram muitos anos lá. Os pais, os primeiros, todos já tinham morrido. E realmente, quem sabe como era a escravidão, quem já ouviu falar, sabe que a escravidão era criada as pessoas como animais, como bichos. Eles não sabiam nada, eles não entendiam nada, eles não tinham amor uns pelos outros, é como uns animais. É a mesma coisa se você criar cachorro de briga. A única coisa que os cachorros de briga sabem fazer quando um junta com o outro é brigar. E assim estavam sendo tratados o povo de Deus no Egito. Por isso que o grande clamor de muitos e Deus os libertou de lá. E aí ele escreveu, lembra-te, na pedra. Vocês sabiam que a única parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus é os 10 mandamentos? O resto foi tudo inspirado por Deus? E os 10 mandamentos não foram inspirados? Eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus, na pedra. Por que não no papel, e sim na pedra? Pedra quer dizer mais forte. Papel a gente pode pegar e rasgar. Naquela época até não tinha papel, era escrito em couros, né? Mas que também era fácil de rasgar. Mas numa rocha, a nossa fé, ela tem que ser em cima da rocha, em cima de Jesus, né? Mas vamos abrir sábado ontem e hoje nós temos o lembra-te. E olha o que vai acontecer depois que Jesus voltar. Êxodo capítulo 66. Êxodo não. Isaías. Isaías capítulo 66. Mais ou menos no meio da Bíblia. Alguns teólogos
estudiosos da Bíblia até dizem que Isaías é tipo um Velho e Novo Testamento. Se não me falha a memória, até o capítulo 50, mais ou menos, ele seria como se fosse o Velho Testamento, e a partir dali seria o Novo. Eu não me lembro mais exatamente qual é o meio ali, qual é o capítulo. Capítulo 66 de Isaías, o verso 22 e o 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado ao outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, no novo céu, na nova terra que Deus vai criar, nós vamos continuar guardando o sábado. Pelos cálculos de Apocalipse, nós vamos levar meia hora de fazer a viagem da terra até para o céu. Convertendo isso em profecia, que um dia equivale a um ano, meia hora, 30 minutos equivale a 7 dias. Isso quer dizer que todo aquele que não guardou, não teve oportunidade de guardar um sábado aqui na terra, antes de chegar no céu, vai guardar um sábado. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma semana de viagem, rumo ao paraíso. Vamos ficar 1000 anos lá no céu. Vamos saber muito, aprender muitas coisas. E aí a gente fica pensando, tá, mas depois que a gente aprender, o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar aprendendo. A gente não sabe como é que é lá. A Bíblia diz que vai ser as ruas como ouro. Mas a Bíblia diz ouro porque para nós o ouro tem muito valor. Então eu imagino que deva ser muito melhor que ouro. Que nós aqui na terra a gente valoriza ouro e prata. Então a Bíblia ela foi escrita para nós entender. Diz um texto que a gente não pode nem imaginar o que tem lá no céu de tão bom que é lá. E quando Jesus voltar, nós vamos de um sábado a outro. Até brinquei essa semana conversando com a Mara, que a gente tem que gostar do interior. Porque, segundo a Bíblia, nós vamos plantar a nossa vinha, nós vamos plantar nossas frutas, verduras. E uma vez por semana, no sábado, nós vamos para a cidade. Nós vamos adorar a Deus, todos juntos, né? Então a gente tem que gostar do interior, senão vai ser meio chato lá, né? Vocês não acham? Então, uma vez por semana vamos para a cidade. Quando eu era criança, a gente ia uma vez por mês, fazer um rancho, comprar algumas coisas, né? Mas o que a Bíblia quer dizer aqui é que o sábado, ele existe desde a criação. Ele vai existir até depois, na volta de Jesus, lá no céu. Nós vamos ficar 1000 anos. Todos os sábados vamos adorar a Deus. Todos os dias vamos adorar a Deus. Mas o sábado é um dia especial. É um dia diferente. Tem muitos textos sobre o sábado na Bíblia. Se eu fosse ler todos os textos, se eu fosse comentar todos eles, acho que levaria uns 2, 3 dias, né? Vocês não acham? Então eu só peguei alguns, para a gente ter vontade de estudar. Vamos ler mais um texto para finalizar. João, capítulo 14. Todo mundo achou? Capítulo 14, verso 15. Olha o que diz ali. João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Eu amo Jesus. Eu sei que lá na cruz do Calvário, aquele prego
fincado lá na cruz era para ser para mim e para você. E eu não quero entristecer Jesus. Vocês querem? Eu não quero. Cada vez quando nós pecamos, cometemos algo de errado, é como se nós pegássemos aquele prego e enfiasse lá na mão de Jesus. Então eu não guardo os meus mandamentos para me salvar. Eu guardo os mandamentos porque já fui salvo. Jesus me salvou lá na cruz do Calvário. E tendo isso em mente, vamos finalizar cantando um hino. Que diz a Bíblia? Tem muitas